Emocionante. Faxineira salva gêmeos. Descubra o segredinho do pai milionário. Célia, uma faxineira de 35 anos, estava em meio à sua rotina na escola particular mais cara de São Paulo quando seu dia se transformou em um verdadeiro pesadelo. Enquanto limpava a varanda do segundo andar, o coração dela disparou ao ver os gêmeos, filhos de um famoso empresário, balançando perigosamente na beirada, alheios ao perigo. A imagem deles, tão pequenos e inocentes, fez com que a respiração dela parasse por um segundo. Sem pensar duas vezes, Célia se lançou na direção deles, cada passo cravado de um amor profundo, uma coragem que a surpreendeu. Ela agarrou ambos com as mãos trêmulas, livrando-os de uma queda que poderia ser fatal. O impacto daquele momento reverberou não só na vida dos meninos, mas também na trajetória dela. Em um piscar de olhos, Célia se tornou uma heroína aos olhos dos alunos e professores, uma mulher admirada por sua bravura. Contudo, por trás desse reconhecimento, os olhares de julgamento da elite vinham com um peso imensurável. Ao mesmo tempo em que as palmas ecoavam, sussurros de desdém também se espalhavam. Ela não pertence a esse mundo, muitos diziam. Célia, com seu coração bondoso, sentiu o peso da verdade. Ser reconhecida por um ato nobre, mas vista como inferior por aqueles que se achavam superiores. Os gêmeos, Pedro e Miguel, eram opostos completos. Pedro, o mais extrovertido, enchia a sala com risos, enquanto Miguel, mais reservado, se destacava pela curiosidade. Célia começou a se aproximar deles, não apenas como faxineira, mas como uma figura protetora, alguém que realmente se importava. Em cada conversa, ela passava lições de empatia, contava histórias sobre a importância do carinho e do respeito. A ausência do pai deles, um homem cuja importância era medida apenas em dólares, se tornava mais evidente a cada dia. Enquanto se afundava em sua ambição, ele negligenciava os meninos que mais precisavam de amor. Um dia, em meio a uma conversa angustiante, Célia descobriu um segredo do empresário, uma dívida que estava intimamente ligada ao passado humilde dela. Essa revelação a fez tremer. Era como se o destino estivesse entrelaçando suas histórias de formas inesperadas, e ela se viu diante de um dilema moral aterrorizante. Revelar a verdade sobre o homem que tinha tudo, ou abraçar o vínculo que começava a florescer com os gêmeos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Os olhos de Célia brilharam com a sombra do passado e um futuro incerto. Ela sabia que sua decisão poderia não apenas mudar sua vida, mas também impactar a de Pedro e Miguel. Enquanto pensava nas crianças e no mito do sucesso que cercava o pai milionário, seu coração se debatia entre a verdade e o amor que começava a construir. O que escolheria? A coragem do heroísmo individual ou o amor familiar incondicional? As peças do quebra-cabeça da vida estavam se movendo, e Célia teria de fazer sua jogada final. Célia resolveu que precisava de um tempo para pensar. O sol brilhava intensamente, e ela aproveitou a pausa na limpeza da escola para sentar-se sob a árvore do pátio. Os gêmeos costumavam brincar ali, e a imagem deles rindo e correndo trouxe um sorriso ao seu rosto. No entanto, a revelação sobre a dívida e o passado atormentava sua mente. Enquanto observava as folhas dançando com o vento, Célia ficou mais consciente das vozes ao seu redor. Alguns membros do corpo docente cochichavam, e os olhares de admiração aos poucos deram lugar a expressões de desconfiança. Ela não pode mesmo ficar mais tempo aqui, ouviu uma professora comentar. Aquelas palavras cravaram em seu coração como espinhos. A heroína de um momento parecia aos olhos daquele mundo apenas uma intrusa em seu meio. Foi então que Pedro apareceu, correndo em direção a ela, sua energia contagiante quase dissipando as nuvens. Célia, você pode nos ajudar com um projeto de ciências? Perguntou, com um sorriso que poderia iluminar a sala mais escura. Miguel o seguiu, mais reservado, mas com um olhar esperançoso.
Aquela era a conexão que ela tanto buscava e que a fazia sentir-se viva. Célia respirou fundo, sentindo a alegria daquelas crianças como um refúgio temporário das suas inquietudes. Durante o projeto, que consistia em construir um vulcão de papel machê, a intimidade entre eles cresceu. Ela contava histórias de sua infância, de como aprendeu a valorizar cada pequeno momento, enquanto os gêmeos a escutavam, embasbacados, como se estivessem ouvindo um conto de fadas. A inocência deles era um bálsamo em meio à confusão que lhe cercava, fazendo-a esquecer, mesmo que por breves instantes, da pressão e da dúvida. No entanto, a noite trazia consigo os fantasmas que ela tentava enterrar. Ao chegar em casa, a realidade a atingiu com toda a força. As contas acumuladas na mesa pareciam um lembrete constante de que sua vida era uma batalha diária. Em cima de tudo isso, a revelação sobre a dívida do pai dos meninos agredia sua mente. O que fazer? Como agir? O amor que estava despontando para com Pedro e Miguel tornava a decisão ainda mais pesada, mais complicada. Com cada dia que passava, Célia se sentia mais conectada a eles, e menos disposta a olhar para os olhos deles e não ver a verdade. O dilema atingia seu coração, e a cada sorriso que recebia daquelas crianças, a verdade se tornava um peso quase insuportável. Decidida, ela decidiu que precisava falar com o pai dos meninos. Era algo que a aterrorizava. Encontrar aquela figura que, apesar de ter tudo, faltava a mais importante de todas as coisas, o amor verdadeiro. Naquela noite, enquanto a cidade começava a dormir, ela escreveu uma mensagem, seu coração acelerado. Precisamos conversar sobre seus filhos. Mas assim que pressionou enviar, a dúvida a invadiu novamente, travando sua respiração. E se tudo desmoronasse? E se, ao revelar a verdade, ela perdesse os gêmeos e tudo o que construíra até ali? Enquanto olhava a tela do celular, chacoalhando de ansiedade, ela percebeu que talvez estivesse prestes a dar um passo que transformaria seu destino. O que será que acontecerá agora? As perguntas pareciam ressoar na escuridão da noite, enquanto Célia aguardava a resposta que poderia mudar não apenas a sua vida, mas também a de Pedro e Miguel para sempre. Célia passou a noite em claro, os olhos fixos no teto, a mente martelando sobre as possibilidades. A mensagem enviada parecia um peso atado ao seu peito. A cada hora que se passava, a incerteza crescia. Incapaz de descansar, ela levantou-se ao amanhecer, sentindo-se como uma folha levada pelo vento, sem rumo e sem certeza. A manhã chegou com raios de sol filtrados através das janelas, iluminando cada canto da sua casa, mas a luz não conseguiu aquecer seu coração. Célia tomou seu café da manhã em silêncio, a colher de ferro batendo contra a xícara, como se quisesse acordar a coragem adormecida dentro de si. Custava acreditar que sua vida poderia mudar. Virou as páginas da rotina e hesitou. Foi apenas quando o telefone apitou que um frio percorreu sua espinha. A notificação era uma mensagem do pai de Pedro e Miguel. Célia olhou com apreensão, respirou fundo e abriu o texto. Você pode vir aqui mais tarde? Discutiremos sobre os meninos. Um simples convite, mas para ela parecia uma sentença. A ideia de ir à casa deles a enchia de nervosismo. Ela se lembrou da primeira vez que entrou naquela residência. Havia retratos nas paredes, cada um mostrando momentos de felicidade que pareciam tão distantes agora. Os rostos alegres eram um contraste gritante com a escuridão que envolvia a verdade de sua situação. Mas não havia como voltar atrás. Com o coração disparado, Célia se arrumou, vestiu uma blusa que gostava e, olhando-se no espelho, tentou visualizar a confiança que tanto desejava. Ao sair, as ruas estavam movimentadas, crianças indo para a escola, adultos indo para o trabalho, todos com sorrisos no rosto. E ali estava ela, carregando um fardo que parecia não ter fim. Ao chegar na casa dos meninos, seu coração parecia querer saltar pela boca. O pai deles, Eduardo, a recebeu com um olhar curioso. Ele era um homem de sucesso, sempre vestido de forma impecável, mas naquele momento sua expressão mostrava inquietação. Obrigado por vir, Célia, ele disse, a voz firme, mas Célia pôde notar uma leve tremura na mão que segurava uma caneta. Eu precisava conversar, ela começou, a voz hesitante, dando um passo à frente. O olhar dele se firmou, o desafio de sua presença preenchia o espaço que os rodeava.
Célia podia sentir a tensão, como se estivessem encenando uma peça trágica. Sobre os meninos? Eduardo perguntou, piscando os olhos, como se tentasse decifrar suas intenções. Célia assentiu, já quase solta em palavras, mas a lembrança da dívida, o peso do passado a travava. Em vez disso, decidida a não deixar o medo dominá-la, ela se lançou. Eu ouvi sobre a dívida, começou, mas a frase falhou. As palavras pareciam muito pesadas para sair. A fraqueza em seu tom fez com que Eduardo arqueasse as sobrancelhas. O que você sabe? A pergunta cortou como uma lâmina. Célia engoliu em seco, sua mente fervilhando. O que ela poderia dizer? Que era injusto? Que a vida dos meninos dependia da verdade que ele escondia? Precisava de coragem, mas ela não a encontrou. O silêncio pesava mais que qualquer resposta. Eu só quero que eles sejam felizes, ela disse, a voz finalmente firme. Eles merecem o melhor, e você também. Eduardo permaneceu em silêncio, a expressão dele contorcida pela batalha interna que travava. Por um momento, ela esperou que aqueles olhos esboçassem alguma resposta, que ele dissesse que estava tudo sob controle, que a vida estava perfeita. Mas em vez disso, ele olhou para o chão, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Célia, começou, mas a expressão em seu rosto deixou claro que ele estava se preparando para um desvio. O coração dela disparou, a expectativa ficava quase insuportável. O que Eduardo estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Célia não sabia que a verdade deles todos estava prestes a ser revelada. A respiração de Célia ficou presa na garganta. Eduardo parecia lutar contra algo que o consumia por dentro, como se quisesse desabafar, mas ao mesmo tempo fosse aprisionado por um medo profundo. Ele afastou o olhar e a tensão no ambiente se tornou palpável. Célia podia sentir o suor frio escorrendo pela sua testa. A esperança e o desespero dançavam uma valsa em sua mente. Ele tremulou e finalmente girou a cabeça, encarando-a com um brilho triste nos olhos. Eu não sei como te dizer isso. Célia sentiu o batimento de seu coração acelerar. Que verdade poderia ser tão difícil de confessar? Aquelas palavras, ou a falta delas, pareciam ser uma barreira que separava mundos. E nesse instante, tudo o que conseguiu pensar foi em Pedro e Miguel, nos rostos inocentes e radiantes que enchiam a casa de alegria, a série de risadas ecoando em cada canto. Você pode me contar o que está acontecendo, Eduardo? Ela tentou deixar a voz firme, mas uma parte dela tremia de expectativa. Os meninos precisam saber. Eu preciso saber. Ele respirou fundo, e Célia notou como seus olhos se fecharam por um momento, como se quisesse se preparar para a tempestade. O silêncio a fez sentir que estava à beira de um precipício. Ele tremulou, e finalmente girou a cabeça, encarando-a com um brilho triste nos olhos. Eu não sei como te dizer isso. Célia sentiu o batimento de seu coração acelerar. Que verdade poderia ser tão difícil de confessar? Aquelas palavras, ou a falta delas, pareciam ser uma barreira que separava mundos. E nesse instante, tudo o que conseguiu pensar foi em Pedro e Miguel, nos rostos inocentes e radiantes que enchiam a casa de alegria, a série de risadas ecoando em cada canto. Você pode me contar o que está acontecendo, Eduardo? Ela tentou deixar a voz firme, mas uma parte dela tremia de expectativa. Ele respirou fundo, e Célia notou como seus olhos se fecharam por um momento, como se quisesse se preparar para a tempestade. O silêncio a fez sentir que estava à beira de um precipício. O tempo parecia estagnar, e cada segundo que passava carregava o peso de um último preparo. A verdade, Eduardo começou, a voz entrecortada, é que eu não sou só o pai deles, eu também sou o motivo da dor. Célia franziu a testa, confusa. Que dor poderia ele estar causando? Mas antes que pudesse perguntar, Eduardo continuou. A dívida não é só minha, está relacionada a uma escolha que fiz. Uma escolha que impactou a vida deles e a minha.
Seus olhos refletiam lágrimas não derramadas, e Célia se viu desejando alcançá-lo, oferecer conforto, mas a verdade dela também estava em jogo. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, quase implorando por uma explicação. Ele olhou para ela, e a sinceridade começou a transparecer em suas palavras. "Quando a mãe deles faleceu, eu não sabia como lidar com isso. Comecei a acumular dívidas, uma em cima da outra, empresas erradas, associações perigosas. Eu tentei sustentar as coisas, tentei ser forte para eles, mas eu me enfiei em algo que agora ameaça todo o nosso futuro." O coração de Célia afundou. Tudo o que ela suspeitava estava sendo confirmado, e o que restava da esperança em seu peito começou a murchar. As mensagens que ela havia recebido, os sussurros pelos corredores, tudo parecia uma realidade cruel, como uma sombra pairando sobre os meninos. Um peso imenso parecia estar se formando entre eles. "Então, você precisa contar a eles." A voz de Célia saiu mais forte que a dúvida que a consumia. "Eles merecem saber a verdade. Você não pode carregar tudo isso sozinho." Eduardo hesitou. Célia pôde ver a batalha interna que atravessava seu olhar, a raiva misturada ao medo e um vislumbre de amor paternal. Era um jogo perigoso e, sem querer, Célia sentia que estava demorando para tomar uma decisão que poderia cruzar os destinos de todos. Enquanto o silêncio se instalava novamente, Célia finalmente compreendeu que a verdade não era apenas um caminho difícil. Era uma porta de possibilidades, esperanças ainda não perdidas. O que quer que acontecesse a seguir, ela precisava ser a voz que se levantava, precisava ser a ponte entre eles e o futuro. A mão de Eduardo tremia enquanto girava a caneta entre os dedos, e Célia percebeu que a carga dele poderia afetar também a sua vida. E ela ainda precisava de respostas. "O que você está pensando?" ela perguntou, o coração a 1000 por hora. Eduardo encarou-a, a respiração pesada e angustiante. "Estou pensando que talvez você tenha razão, mas não sei se estou pronto para isso." E com isso, Célia sabia que a conversa estava longe de terminar. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e com ele, as consequências poderiam ser incontroláveis. As circunstâncias que uniam suas vidas estavam prestes a ser testadas, e a dúvida entorpecia a atmosfera misturada a promessas quebradas. Célia lutou para encontrar a força dentro de si, determinada a enfrentar o que viesse. E enquanto os dois trocavam olhares, a verdade pairava no ar como um perfume doce e amargo, pronta para ser revelada a quem a buscava. Quais segredos ainda permaneceriam nas sombras? O que mais Eduardo estava escondendo? Célia sentia que o mundo à sua volta havia diminuído ao tamanho de um punho cerrado. Enquanto Eduardo hesitava, suas mãos ainda tremiam, mas o peso do medo em seus olhos começou a se transformar em algo diferente. Uma revelação prestes a acontecer, uma escolha que poderia mudar tudo. O silêncio era ensurdecedor, e a expectativa de um desfecho assustador pairava como um manto sobre os dois. "Edu", Célia ousou quebrar aquele silêncio sufocante. "Você precisa se abrir, mesmo que seja assustador." Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado, e Célia pôde quase ouvir as engrenagens da mente dele girando, lutando entre proteger os filhos e revelar os segredos que poderiam destruí-los. "Eu tenho um plano", disse ele repentinamente, e as palavras saíram mais rápidas do que havia imaginado. "Eu pensei em vender a casa, quitar as dívidas e começar do zero. Assim, talvez, eu possa proteger os meninos de tudo isso." Célia ficou intrigada. A ideia de Eduardo parecia radical, mas ao mesmo tempo envolveria os meninos em um verdadeiro pesadelo. Vender a casa seria como cortar as raízes profundas que eles tinham. A memória de risadas, brincadeiras e aquele lar que, mesmo com toda a dor, ainda era um refúgio de amor. "Você realmente acha que isso é suficiente?" perguntou, seu tom carregado de preocupação. "Você não pode simplesmente desaparecer com os problemas. Eles vão perceber." "Eu não quero que eles carreguem esse fardo", Eduardo disparou, sua voz subindo. Célia pode sentir a tensão se formar entre eles. "Estou tentando proteger eles e me proteger também."
Célia sentiu o peito apertar novamente. O amor paterno dele a tocava, mas havia algo mais que elas precisavam enfrentar. A máscara que Eduardo usava a todo custo só alimentava a ilusão de que tudo estava sob controle. E se você estiver errado, Eduardo? A pergunta escapuliu de sua boca. E se esconder a verdade apenas aumentar a dor no futuro? Os olhos dele relampejaram, e por um momento parecia que a preocupação de Célia havia encontrado um eco em seu coração. "O que você sugere, então?" perguntou, um pouco mais calmo, mas ainda atormentado. Célia respirou fundo, alinhando seus pensamentos ao que realmente importava: os meninos, sua segurança, seu futuro. Dessa vez não era apenas sobre ela e Eduardo, era sobre Pedro e Miguel, dois jovens que poderiam precisar da verdade para abraçar a vida, não importa o quão difícil fosse. "Vamos contar a eles, juntos." A frase saiu firme e decidida, mesmo que dentro dela todo o medo se agitasse. "Você não precisa fazer isso sozinho. Eles confiam em você, e se eles souberem que estão juntos nessa, talvez consigam entender." Eduardo pareceu absorver suas palavras. A expressão em seu rosto era uma mistura de preocupação e esperança, como se estivesse vislumbrando uma saída da escuridão. Mas havia uma coisa que Célia ainda não sabia. "E se eles não reagirem como espero?" Eduardo murmurou, a vulnerabilidade se transparecendo. "E se a verdade quebrar o que ainda resta de nós? Nós seremos a base deles", Célia disse, mais segura. "O amor que criamos será a força que os vai guiar." Ele a olhou nos olhos, e por um instante Célia viu um brilho inesperado ali. Uma conexão, um fio tênue, mas poderoso, se formou entre eles. E naquele momento, uma nova resolução tomou forma em seus corações. "Tudo bem, vamos fazer isso." A coragem de Eduardo crescia, mas uma sombra ainda pairava sobre seu rosto. "Mas não posso garantir que será fácil." Célia sentiu um frio na barriga. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Quando a porta se abriu lentamente, revelando Pedro e Miguel, a criança e a insegurança em seus olhares eram evidentes. Célia sentiu a gravidade do instante, como se o mundo tivesse parado. Estavam prontos para receber a verdade, mas a pergunta era: a verdade estava pronta para eles? E com esse pensamento, Célia percebeu que os próximos minutos poderiam mudar tudo. Célia respirou fundo, o coração acelerado. A tensão na sala era palpável, quase um fio prestes a se romper. Pedro e Miguel estavam ali, os rostos pálidos, como se sentissem a tempestade que se formava no ar. O que ela mais temia era que aquele momento se tornasse um divisor de águas, não só para mim e Eduardo, mas para os meninos. "Papai, tudo bem?" perguntou Miguel, quebrando o silêncio com a voz suave, mas preocupada. A inocência nas palavras dele fendeu Célia como um punhal. Eduardo fez uma pausa, os olhos fixos nos filhos. Por um instante, parecia que o peso do mundo estava em seus ombros, e Célia podia sentir o conflito interior quase físico. "Filhos, precisamos conversar com vocês", começou Eduardo, as palavras saindo baixas, como se cada sílaba fosse um esforço. "Sobre o quê?" Pedro perguntou, franzindo a testa, inquieto. Eles nunca tinham visto o pai com uma expressão tão pesada. Célia olhou para Eduardo, que estava lutando para encontrar as palavras certas. Essa era a hora de agir, e ela sentiu que precisavam compartilhar aquele peso, não carregar sozinhos. "Temos algumas coisas para explicar sobre a situação da nossa família", Célia começou, olhando nos olhos de cada um deles, tentando transmitir segurança e amor. Os meninos se entreolharam, a confusão estampada em seus rostos jovens. "Juntos em quê?" questionou Miguel, seu olhar se fixando em Eduardo, buscando alguma pista. Eduardo engoliu em seco, a pressão crescendo em seu peito. Ele precisava levar isso a sério, colocar as cartas na mesa. "Nós estamos enfrentando dificuldades, e é hora de vocês saberem." Ele hesitou, respirando fundo. "A verdade é que devemos dinheiro, e estamos pensando em vender a casa." O silêncio que se seguiu foi como um golpe. Os rostos dos meninos mudaram instantaneamente. Pedro parecia ter perdido a cor, e Miguel ficou com os olhos arregalados.
O quê? Pedro finalmente conseguiu articular, o choque tomando conta dele. Nossa casa? Mas é onde sempre moramos. Eu sei, filho. Eduardo tentou consertar, mas as palavras pareciam sair erradas. Eu só quero proteger vocês de mais problemas. Célia percebeu a angústia crescendo na expressão de Miguel. O garoto sempre foi o mais sensível, e a possibilidade de perder o lar onde tantas memórias estavam gravadas era simplesmente devastadora. Mas isso significa que vamos nos separar? Miguel perguntou, a voz tremulando. Não, não é isso, Célia disse rápido demais. Estamos aqui juntos, isso não vai mudar. Enquanto as palavras dela ressoavam na sala, algo dentro de Célia despertou. Os olhos de Pedro brilhavam com uma emoção que misturava medo e raiva. Por que vocês não nos contaram antes? Ele disparou, a frustração clara em sua voz. Essa é a nossa vida. A sala estava tensa, o clima carregado de emoções. Célia sabia que era um momento de lembrar o que unia aquela família. Ela olhou para Eduardo, que assentiu, compreendendo que era hora de investir nessa união. Porque estávamos tentando proteger vocês, disse Eduardo, agora com a voz mais firme. Às vezes, achamos que podemos resolver tudo sozinhos, mas não podemos. Precisamos de vocês. Os meninos processavam as palavras, as expressões mudando lentamente de medo para algo mais profundo, a necessidade de compreender. Se vender a casa não é a solução, o que fazemos então? Pedro questionou, a vulnerabilidade evidente. Era a pergunta de um garoto que queria a certeza de que, independentemente do que acontecesse, a família ainda estaria intacta. Célia sentiu que as próximas palavras poderiam definir tudo. Vamos nos unir e enfrentar isso juntos. Não somos apenas um lar, somos uma família. Ela tossiu para ajustar a quebra emocional. Juntos vamos encontrar uma saída, mesmo que o caminho seja difícil. Eduardo assentiu, agora mais seguro, como se as palavras de Célia tivessem lhe dado coragem. Mas, no fundo, ambos sabiam que havia segredos não ditos que precisavam ser enfrentados. E uma pergunta pairava no ar, silenciosa, mas poderosa. Como lidar com o passado que os assombrava? Célia percebeu que a verdade tinha muitos caminhos e estava apenas começando a se desdobrar. A sala estava estagnada em um momento que parecia um prelúdio de uma tempestade. Quando a campainha tocou, interrompendo o silêncio pesado, Célia se perguntou quem poderia ser e se isso poderia alterar o rumo da conversa. A verdade estava se aproximando, e Célia não tinha como saber se era um alívio ou mais um desafio a ser enfrentado. Célia hesitou ao ouvir a campainha. Um misto de ansiedade e esperança a invadia. Quem poderia ser naquele momento tão delicado? As crianças olharam para ela com expressões de curiosidade e apreensão. Ela levantou-se lentamente, tentando aliviar a tensão que palpava no ar. Ao abrir a porta, encontrou Rosa, a vizinha do lado. A mulher, com seu sorriso caloroso, parecia um raio de sol em meio à tempestade emocional que Célia enfrentava. Mas, ao olhar para Rosa, Célia percebeu que a expressão dela estava um tanto preocupada. Oi, Célia. Desculpe aparecer assim, mas eu ouvi vocês conversando e, bom, achei que poderia ajudar de algum jeito. Rosa hesitou, olhando para o interior da casa. Célia ficou surpresa. Como a vizinha tinha escutado a conversa? Mas não havia tempo para questionamentos. As crianças estavam atrás dela, claramente preocupadas com a visita. Nós estamos em um momento difícil, Célia respondeu, a voz meiga, como se tivesse sido puxada por um fio invisível de vulnerabilidade. Eduardo chegou na porta, percebendo a conversa. Seus olhos se encontraram com os de Rosa, e rapidamente um entendimento silencioso se formou. O que está acontecendo? Ele perguntou, cruzando os braços como quem tentava se proteger do mundo que parecia desabar. Rosa respirou fundo. A firmeza em sua voz era um conforto que Célia não sabia que precisava. Eu só quero que vocês saibam que não estão sozinhos. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis, parece que o mundo está nos engolindo, mas há sempre uma saída. Eu já passei por isso antes. Ela olhou para cada um deles, seu olhar cheio de empatia.
E juntos, essa família pode encontrar uma solução. Célia sentiu uma onda de gratidão. A presença de Rosa parecia iluminar o quarto, mesmo que por um momento. As palavras da vizinha traziam uma faísca de esperança, e Célia sabia que isso poderia ser o que eles precisavam naquele instante. Que tipo de ajuda você tem em mente? Eduardo questionou, sem deixar de desconfiar da situação em que se encontravam. Rosa hesitou novamente. A família deles estava enfrentando um turbilhão de emoções, e a última coisa que queria era parecer inconveniente. Talvez eu possa falar no condomínio, ver se alguém tem alguma sugestão ou até ajuda em serviços. Tem muitos moradores que se preocupam e às vezes a comunidade se junta para apoiar. Pedro e Miguel olhavam com atenção, as orelhas em pé, como se tivessem encontrado uma ponta de solução. Isso seria incrível, Pedro comentou, sua voz carregada de esperança. Mas e se não funcionar? Miguel interveio, o semblante carregado de dúvida. E se todos também estiverem cheios de problemas? Célia se ajoelhou na frente do filho, segurando suas mãozinhas. A fragilidade dele era como um eco dos seus próprios medos. Olha, Miguel, se não tentarmos, nunca saberemos. Às vezes, a vida exige coragem, e até mesmo os que parecem fortes têm suas fraquezas. Uma comunidade unida pode fazer uma diferença incrível. A afirmação de Célia era como uma brisa suave. Eduardo olhou para a família com uma nova determinação. Não estavam sozinhos, e na sua fragilidade havia uma força que poderia emergir. Mas havia ainda algo que pairava no ar, um sentimento de que o caminho à frente teria mais desafios e que, com cada passo, se aproximariam das verdades que haviam sido guardadas. Rosa parecia perceber isso e fez questão de deixar sua visita em aberto. Se precisarem de mim, estou aqui. Apenas chamem. Ela sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos que não passou despercebida. Quando Rosa se despediu e fechou a porta atrás de si, a tensão de antes começou a se dissipar. Célia sentiu a necessidade de falar mais sobre o que estavam enfrentando. Temos que ser honestos uns com os outros, e sobre os segredos que ainda estão nas sombras. A voz dela tremia, e Eduardo assentiu, compreendendo que era hora de enfrentar não apenas o presente, mas também o passado que os ligava. Mas antes que ele pudesse responder, o celular de Célia vibrou no bolso, trazendo com ele uma sensação de expectativa. Ao olhar para a tela, o coração dela parou por um instante. Era uma mensagem de um número que ela não conhecia, mas que tinha um nome que poderia mudar tudo. A mensagem dizia: "Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Você ainda está disposta a ouvir a verdade?" E assim, Célia se viu em um dilema. A verdade que havia buscado tanto tempo voltava para assombrá-la, e agora ela precisava decidir se estava pronta para abrir as portas do passado, mesmo que isso pudesse mudar tudo novamente. Célia ficou paralisada, a mensagem brilhando como um sinal em sua tela. O nome que aparecia ali era de alguém que ela não esperava ouvir novamente, alguém do seu passado. Uma parábola de lembranças e escolhas que agora eram urgentemente chamadas à tona. "O que foi?" Eduardo perguntou, notando a expressão rígida dela. O tom de sua voz tinha um leve toque de preocupação. "É uma mensagem de alguém que eu conheço", Célia respondeu, tentando controlar a tremedeira na voz. O peso da revelação já a sufocava só de pensar. "Quem é?" questionou Eduardo, sentindo a tensão crescer. Ela respirou fundo e levantou os olhos, encontrando o olhar ansioso do marido. Não havia como escapar àquela armadilha emocional. "É de Carlos." As palavras escorregaram de seus lábios como um segredo há muito enterrado. Silêncio. A menção do nome fez até as crianças observarem com olhos arregalados. Célia sabia que essa conversa era necessária, mas o medo de reviver os fantasmas do passado a fazia hesitar. "Eu pensei que você não quisesse mais saber dele", Eduardo murmurou, a voz mais baixa, carregada de frustração e dor. "Eu não queria, mas e se essa conversa for a chave para tudo isso, para entendermos melhor o que estamos passando?" "E se for só mais um problema?" Miguel perguntou, a ingenuidade na voz, mas com uma sabedoria que só uma criança poderia expressar.
Célia se ajoelhou de novo, agora olhando fixamente nos olhos do filho. Às vezes, enfrentar o que nos assombra é a única maneira de seguirmos em frente. Afirmativa. Era o que estava se formando dentro dela, embora o coração pulsasse rápido, como se estivesse prestes a saltar do peito. Você tem certeza de que quer ouvir isso? Eduardo perguntou. O olhar dele era uma mistura de amor e preocupação. Não havia como saber que repercussões essa conversa poderia trazer para a família. Célia olhou para a tela do celular mais uma vez. A mensagem ainda estava lá, como um convite ao desconhecido. Eu preciso saber. E ao enviar a resposta, um misto de expectativa e medo a dominou. O ok, acompanhado de uma breve sugestão de horário para se encontrarem, parecia um passo em direção a uma tempestade emocional. Enquanto aguardavam, a atmosfera na sala era tensa. Célia tentava organizar seus pensamentos. Cada lembrança de Carlos vinha de forma fragmentada, uma colagem de erros, decisões e um amor que nunca acabou. E se isso a ajudasse a entender melhor o que passou e como chegaram àquele ponto? Um tempo depois, o celular dela vibrou novamente. Outra mensagem pingou na tela. O coração de Célia disparou e, sem conseguir conter a ansiedade, ela abriu a mensagem. Mal podia acreditar no que estava lendo. Podemos nos encontrar na antiga cafeteria. Preciso te contar a verdade sobre a noite em que tudo mudou. Célia sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. A noite que lhe assombrara por tanto tempo. Uma revelação que poderia desaguar em outras verdades, outras dores. Ela sabia que aquele encontro tinha o potencial de desfazer todos os passos que havia dado até ali. Eu vou, disse Célia, com a voz firme, porém com um aperto no estômago. Olhou para Eduardo que assistia a tudo. Precisamos resolver isso. Eduardo não conseguiu esconder a expressão de conflito em seu rosto. Eu entendo, mas saiba que estarei aqui, independentemente do que acontecer. Célia assentiu, mais determinada do que nunca. Era hora de enfrentar o passado, mas a incerteza sobre o que estava por vir a deixava inquieta. Ela sabia que, ao abrir essa porta, poderia desencadear um furacão de consequências. Enquanto se preparava para a conversa que mudaria tudo, uma sombra de dúvida pairava por cima dela. A verdade muitas vezes tem um custo. Ela estava pronta para pagá-lo? A noite se aproximava, e a cafeteria trazia consigo a promessa de descobertas, ou uma tempestade emocional iminente. E assim, enquanto caminhava em direção ao passado, Célia se perguntava se estaria preparada para tudo o que essa verdade podia revelar. O celular vibrou mais uma vez. Te espero. A verdade pode te surpreender. E então, Célia soube que cada decisão tomada, cada palavra não dita, poderia não apenas mudar sua vida, mas também a de todos ao seu redor. A jornada para desvendar o que estava oculto havia começado, mas a pergunta permanecia. O que a verdade, ao fim, realmente significaria para eles? Célia chegara à cafeteria com as mãos trêmulas e o coração aos pulos. A luz amarelada do lugar parecia mais suave, quase como um acolhimento irônico, enquanto ela se lembrava das manhãs ensolaradas que passara ali com Carlos, muitas vezes rindo despreocupada. O cheiro do café fresco a envolveu, mas não conseguiu dissipar a tensão que se alojara em seu peito. Ela escolheu uma mesa num canto, a luz filtrada pela janela refletindo nos rostos das pessoas que trocavam conversas em murmúrios. Mas para Célia, tudo soava distante, quase como um eco. Os sentimentos se acumulavam como nuvens escuras, e ela sabia que precisava da coragem que ainda não sentia. O celular vibrou novamente, e, por um momento, ela hesitou. Era ele. A mensagem de Carlos a fazia reconsiderar tudo. Estou a caminho. Estou tão ansioso quanto você. A expectativa e o medo se entrelaçavam em suas entranhas, criando uma tempestade de emoções que parecia insuportável. Ela deixou o celular de lado e observou as pessoas ao redor. Um casal ria, a criança deles gargalhava, enquanto um homem solitário parecia absorver a cena com um olhar melancólico.
Essa normalidade a fazia querer se esconder, mas, ao mesmo tempo, lembrava que o mundo não parava, mesmo que ela estivesse prestes a reviver partes do passado que desejava esquecer. Inevitavelmente, a porta se abriu. O ar pareceu mudar e suas mãos se apertaram sobre a mesa. Carlos entrou, e a visão dele a acertou como uma onda. Era como se os anos evaporassem em um segundo, e ela visse o garoto que um dia amou com tanto fervor. Ele estava mais maduro, mas os olhos ainda carregavam a mesma intensidade que a fascinava. Acesse agora suas memórias, Célia. Carlos a avistou e seu sorriso se desfez. Havia uma carga de emoções em seu rosto, lembranças e arrependimentos emaranhados. Ele se aproximou devagar, como se cada passo fosse um convite ao abismo que ela temia. Célia se esforçou para mostrar um semblante tranquilo, mas a angústia era visível. Célia, ele começou, a voz suave, mas cheia de peso. Obrigado por vir. Ao pronunciar seu nome, uma onda de nostalgia nublou sua mente. As lembranças da felicidade inocente eram atravessadas por dor e desilusão. Como podiam os dois estarem ali, frente a frente? Eu acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu, Célia disse, sua voz rangindo como uma porta enferrujada. Cada palavra saía carregada de expectativa, como se carregasse não só o peso daquela conversa, mas também todo o passado que envolvia suas vidas. Carlos assentiu e uma sombra de tristeza passou pelo seu olhar. Eu tinha que te contar a verdade sobre a noite que tudo mudou, sobre o que realmente aconteceu. Aquelas palavras caíram sobre Célia como um manto pesadíssimo. O que ele poderia dizer que justificaria todas as cicatrizes emocionais que ela ainda carregava? A verdade poderia ser um alívio ou um veneno. E naquele momento, a sala ao redor parecia se fechar, tornando os dois em soleira num universo particular de incertezas. Célia começou, mas a voz falhou. Um pulo na garganta impediu de continuar. O que você quer dizer com isso? Carlos respirou fundo. Eu não fui quem você pensa que eu fui naquela noite. Há coisas que eu nunca te contei, Célia. Coisas que moldaram a nossa história. A confissão dele era como uma faísca em meio ao caos. Cada sílaba soava como um eco do passado, com a promessa de que aquela conversa poderia finalmente levá-los a um lugar de compreensão, ou, ao menos, de paz. O tempo parecia se romper ao redor deles, e a sala se encheu de um silêncio expectante. Enquanto os dois se preparavam para compartilhar suas verdades, uma onda de perguntas agitava a mente de Célia. E se as palavras dele mudassem tudo? E se a verdade que ela tanto temia fosse a única maneira de finalmente se libertar das correntes do passado? A determinação crescia dentro dela, mas a dúvida ainda permanecia à espreita, pronta para pular na conversa a qualquer momento. Com o coração apertado e a mente correndo, Célia se perguntava se estava pronta para ouvir o que Carlos tinha a dizer. Afinal, a oportunidade de entender o que realmente aconteceu poderia não apenas mudar seu passado, mas também definir seu futuro. O olhar dele a penetrava, e Célia sabia que o momento da verdade chegara. Agora, o que restava era saber se estavam prontos para receber as consequências de suas verdades. Célia sentou-se, o coração disparado, enquanto os olhos de Carlos pareciam carregar o peso de tudo o que haviam vivido. A cafeteria, um cenário de encontros e risos, agora se transformava em um tribunal de memórias. Célia, aquela noite, começou Carlos, e a voz dele tremeu. Ela podia vê-lo lutar contra a maré de emoções, sabendo que cada palavra que ele diria poderia mudar tudo. Eu só quero entender, ela interrompeu, não conseguindo suportar a ansiedade que se acumulava. O que realmente aconteceu? Carlos respirou fundo, como se tentasse encontrar forças em cada partícula de ar. Havia muito mais em jogo do que você imagina. Eu não agi sozinho. Havia pessoas envolvidas, decisões que não eram apenas minhas. O tom dele carregava um entrosamento de culpa e um peso que Célia percebia facilmente. Cada declaração era como uma rede de sentimentos mal elaborados, e ela compreendeu que suas vidas estavam entrelaçadas muito mais profundamente do que ela esperava. Como assim? A curiosidade se mesclava à desconfiança.
O que você quer dizer com pessoas envolvidas? Carlos hesitou, mas as palavras saíram como um fluxo represado. Eu estava em dívida com pessoas que não deveriam ter feito parte da minha vida. Eu não queria te envolver, mas naquelas horas eu procurei uma saída e fiz um acordo. Era algo que parecia inofensivo, mas as consequências foram devastadoras. As revelações de Carlos atingiram Célia como um raio. Agora, o contexto a fazia questionar tudo. O que ela achava ter sido uma noite de simples desentendimento revelava-se uma teia de intenções ocultas, erros e medos. Por que você nunca me contou disso? A voz de Célia subiu, misturando dor e dúvida. Por que não me deixou ajudar? Eu não queria te colocar em risco. Nunca quis que você soubesse da verdade suja que guardei para mim. Tive medo. Medo de que você me deixasse ou que nosso amor fosse destruído. Mas, Carlos, Célia estava determinada a se impor. Proteger-me dessa forma só causou mais feridas. Estávamos juntos, éramos uma equipe. Os olhos dele desceram e a frustração parecia ressoar no ar ao redor deles. Carlos finalmente se permitiu sentir a dor que ele mesmo causou. Eu sei, arrependo-me profundamente. A verdade é que eu me afundei em um abismo e não sabia como sair. Tentei carregar o peso sozinho, mas ao fazer isso, acabei ferindo você mais do que qualquer outra coisa. O desespero na voz dele era palpável, e Célia sentiu uma onda de compaixão misturada à mágoa. Então, o que vamos fazer agora? Ela questionou, agora mais suave, buscando entender como poderiam construir um novo caminho. Carlos desviou o olhar e a gravidade do silenciamento parecia gritar entre os dois. As memórias do passado desfilavam em um projetor mental. A felicidade perdida e a dor acumulada não eram apenas ecos, eram montanhas à frente deles, que precisavam ser escaladas para que ambos pudessem se libertar da sombra que pairava. Precisamos superar, Célia. É hora de respeitar a dor e transformar isso em um aprendizado. Estamos juntos, mas precisamos ser honestos sobre nossos limites. Aquela frase soou como uma batida de tambor, reverberando entre eles. Célia concordou, sentindo que as palavras de Carlos carregavam um significado profundo. A verdade não era apenas um caminho para seguir, era também uma construção que precisavam fazer juntos. Vocês merecem saber também, não apenas eu. A determinação voltou a se acentuar, e a ideia de abrir as portas do passado para Pedro e Miguel veio à tona. Esta conversa não se limita a nós, é sobre o que eles precisam entender para viver de forma plena. Carlos assentiu, e uma expressão de compreensão começou a iluminar seu rosto. Era certo, eles não poderiam viver mais carregando segredos. Vamos contar a eles, juntos. Eles têm o direito de conhecer a verdade sobre seus pais. Célia percebeu então que a redenção da vida poderia ser um caminho incerto, mas a decisão de se abrir e enfrentar aquele familiar alfobre de novas verdades era sua única saída. Saindo da cafeteria, a madrugada se aproximava. O céu tornava-se um mar de estrelas, cada uma delas acendendo a esperança em seus corações. As semanas que se desenrolariam dali em diante não seriam fáceis. Haveria tantas lágrimas quanto risadas, mas Célia tinha uma certeza. Estaria com Eduardo, com os gêmeos e, acima de tudo, com a verdade. E ao se posicionar de frente ao futuro, Célia sabia que havia chegado a hora de abraçar o desconhecido, de permitir que a luz da verdade iluminasse cada canto escuro de seus medos passados. Ao se afastarem, uma sinfonia de vozes ecoou em sua mente, trazendo lembranças do que realmente importava: o amor, a união e a coragem para enfrentar tudo juntos. Com um sorriso no rosto, ela deu o primeiro passo em direção à mudança. A vida, afinal, poderia ser feita de recomeços, e ali, nas ramificações de uma nova jornada, a coragem de se reerguer reverberava como um hino em seus corações. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Você tem que compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.